Olá, está mostrando esse projeto desenvolvido em C#. Esse é um projeto onde a gente cria um labirinto, a gente vai estar trabalhando com matriz bidimensional, vou estar executando aqui o código para a gente já ter uma noção melhor de como funciona cada bloco aqui do código. E você pode ver que a gente cria aqui um labirinto, ele tem essas paredes em volta, temos essa estrutura de matriz em cada posição aqui com asterísticos sendo paredes, então o nosso R, que é o nosso rato, ele não consegue se mover dentro dessas paredes, ele só se move entre os espaços vazios da nossa matriz, e ele começa a buscar encontrar o nosso Q, que seria o nosso queijo, que é definido de forma aleatória a posição do queijo, e ele vai buscando colidir com a mesma posição do queijo. Aqui ele já nos retornou, o rato encontrou o queijo. Caso não fosse possível, ele ia mostrar que não existe caminho para encontrar o queijo. Então, já vemos aqui o código, a execução do código, e a gente começa aqui definindo o limite, 15. Então, a gente tem um labirinto que vai ser 15 por 15. Eu já passo esse valor, então por isso que a gente define aquele tamanho de labirinto. E temos aqui a funcionalidade de mostrar labirinto, onde passamos a nossa matriz, onde passamos as nossas linhas e colunas, fazemos dois fors dentro dessa estrutura para passar dentro das linhas e depois dentro cada linha e cada coluna. Então ele vai passar por tudo, a gente passa por todas as informações importantes dessa matriz, depois ela vai retornar tudo para a gente linha por linha. Criamos depois essa função criar labirinto, onde a gente vai estar usando o handle. O handle, ele é a forma, ele é usado para gerar aleatoriamente, então a gente chama o nosso handle para utilizar ele, e ele vai estar gerando caracteres de formas aleatórias. Então a gente cria essa estrutura também de for e a gente passa para o handle que em cada posição a gente vai estar gerando de forma aleatória uma parede ou um espaço vazio. Então, cada vez que a gente gera um novo labirinto, ele gera de forma aleatória como que vai ser dentro do labirinto. A gente faz a garantia, que é como eu mostrei para vocês, que temos as bordas, então a gente garante, a gente cria essa estrutura aqui definindo, vamos dizer, as extremidades, que elas vão ser paredes. Então a gente passa isso para sempre ter essas bordas. E a gente define também a posição do queijo de forma aleatória dentro do nosso labirinto. Então, essa é a criação do nosso labirinto, cada etapa, cada bloco que está fazendo. E depois criamos a funcionalidade de buscar queijo. A gente chama essa estrutura aqui de pilha, ela que vai ser responsável para a gente armazenar o movimento do rato. Quando ele se ele se desloca para uma outra posição da matriz, a gente passa as informações anteriores do movimento para a nossa pilha. Então a gente já instancia tanto a linha quanto a coluna e passamos o sentido, que é como se fosse o rastro, vamos dizer assim, que o rato deixa dentro da nossa matriz. Aqui eu estou mostrando o caractere que ele deixou, fazendo a posição tanto tipo para a direita. A gente cria um do while e iniciamos aqui a posição do nosso rato e fizemos aqui um primeiro if, onde ele faz uma análise para cima, para baixo, direita, esquerda, para ver se ele já não colide com o queijo. Caso ele já encontrou deste modo, ele já retorna para o nosso console que ele encontrou o queijo. Então, daqui é um console clean. Mostrar o labirinto, que é a funcionalidade que a gente mostrou acima, e fala que a gente encontrou o queijo. Ele pode dar um break, ele vai parar, ele vai sair desse loop. Então aqui seria a maneira já, direita, esquerda, para cima, para baixo. Se ele encontrou dentro dessa estrutura, já encontrou o queijo. Caímos aqui para o nosso, caso ele já não venha dentro dessa condição, temos o nosso próximo if, em que ele faz a estrutura parecida, ele faz uma movimentação, ele analisa se é um espaço vazio, então dentro de espaço vazio que ele consegue se deslocar, ele pega a linha, pega a coluna, pega essas informações e passa para a pilha.
Então a gente armazena essa movimentação e muda o valor da matriz do nosso rato e deixa essa informação do sentido que ele se deslocou, e vamos fazendo essa construção dentro de else e if deste mesmo modo. Não vai diferenciar muito, e a gente vai passando essas informações. Se for um espaço vazio, ele tenta fazer isso e vai fazendo isso repetidamente. Caso ele for passando de cada if e não se enquadrou em nenhuma dessas ocasiões, tipo assim, ele foi indo, e tipo, não tinha outra possibilidade nem para cima, nem para direita, nem para esquerda, nem para baixo, e não encontrou o queijo, a gente vai estar usando o pop dentro de pilha para ele estar voltando um movimento. Então, ele volta e tenta fazer isso novamente. Ele tenta buscar uma outra posição na matriz para ele conseguir realizar o movimento. Caso não tenha caído nenhum if, ele vai cair dentro desse else. Não foi possível encontrar o queijo, ele dá um break. Aqui, no final, a gente só usa algumas coisas um pouco mais visuais para a gente ver no nosso terminal, que seria essa linha que eu estou me referindo, que ele dá um delay nessa construção de linha por linha, então seria algo mais para apresentar. A gente usa aqui o nosso console clear, porque ele fica aquele sensação de movimento, vamos dizer assim, da posição que altera a cada momento. Passamos aqui as informações dentro do mostrar labirinto, e a gente passa essa construção aqui do sentido que vai ficar alterando. Aqui a gente fecha nosso while, que até meu lab ser diferente de que. E a gente vai pegar todas essas funções, isso aqui em geral, e vamos passar dentro do nosso main para a gente estar gerando. A gente cria aqui nosso labirinto, iniciamos aqui o nosso labirinto, passamos todas as informações para estar chamando assim de uma vez. E aqui passamos já um valor fixo de 1 por 1, e o console redkey, se eu não me engano, seria essa questão dentro do nosso terminal para estar funcionando desse modo visual que a gente pode ver aqui, ó. Ele é uma das propriedades responsáveis assim, para funcionar dessa maneira no nosso console. Então a gente chama tudo, ele gera, ele cria e depois ele nos apresenta dessa maneira. E é isso o projeto.